Ascensão através de habilidades. Episódio 143. 32º nível, Deus das Espadas, Eile, 3. Aceleração. Bradley ficou momentaneamente confuso. A razão foi que o julgamento de Eile proibiu o uso de todas as habilidades não relacionadas à esgrima. A aceleração, uma habilidade que aumentava a velocidade e não uma técnica de espada, não deveria ser utilizável. Para quebrar a condição do julgamento, seria necessário ser tão forte quanto um deus, e Taizan ainda não havia chegado lá. Então, havia apenas uma resposta. Essa é uma técnica de espada recém-adquirida? É único. Como veio do corpo de Taizan, Bradley não conseguiu discernir imediatamente o que Taizan havia obtido. Ele presumiu que estava relacionado a habilidades, já que Taizan as usava principalmente. Mas, a aceleração era uma habilidade que aumentava a velocidade de uma carga. Ele sabia tudo sobre isso. Bloqueá-lo não foi um problema. Taizan, que se aproximou rapidamente, brandiu a espada. Bradley, tentando bloquear, ficou surpreso. A velocidade dos golpes de espada mudou. Eca! As mãos de Bradley moviam-se freneticamente. O som de espadas se chocando encheu o ar. Bradley bloqueou os ataques com uma expressão perplexa. Os ataques foram 2 vezes mais rápidos que antes. Como a agilidade pode aumentar tanto? A aceleração afetou apenas a velocidade de carregamento, não a agilidade. Taizan continuou balançando sua espada. Você ativou o golpe forte. Clang! De repente, o braço de Bradley foi arrancado. Bradley rapidamente recuperou a compostura. Golpe forte não apenas aumentou o dano, mas também aumentou momentaneamente o poder por trás da espada. Usá-lo junto com a aceleração não era incomum. Mas Bradley ficou novamente perplexo com a combinação seguinte. Clang! Eca! O braço de Bradley foi empurrado para trás novamente. O que é isso? O efeito do Strong Blow se dissipou após um golpe. No entanto, Taizan atacou 2 vezes e o efeito do golpe forte permaneceu. O que está acontecendo? A esgrima de Taizan em si não mudou significativamente. Com a mente clara e a calma, Bradley poderia facilmente bloquear e contra-atacar. Mas a mudança inesperada tornou suas mãos erráticas e ele só conseguiu defender. Você ativou o Leap. Clang! Taizan ergueu sua espada. Com uma sensação pesada, o corpo de Bradley ergueu-se no ar. Aterrissando à distância, ele soltou uma risada vazia. As habilidades mudaram? Aceleração, salto, golpe forte. Todas essas habilidades exibiam efeitos totalmente diferentes de suas descrições. O que exatamente? Em vez de explicar, Taizan mudou-se para mostrar diretamente. Clang! Suas espadas colidiram. Os olhos de Bradley mudaram. Seus braços se moviam de forma irregular, eventualmente criando inúmeras imagens posteriores de lâminas. A primeira espada de Stormscar, presa do lobo. Em vez de bloquear com Stormscar Swordsmanship como antes, Taizan empurrou a ponta de sua espada. Você ativou o Flow. No momento em que a espada de Bradley estava prestes a tocar a de Taizan, ela escapou. O mesmo aconteceu com o próximo ataque. Assim como a aceleração e o golpe forte, o fluxo continuou ativando. O que é isso? Bum! Taizan bateu no chão e brandiu a espada. Com um barulho alto, Bradley foi empurrado para trás. Os movimentos de Taizan, inicialmente desajeitados, tornaram-se mais rápidos e precisos à medida que a batalha continuava. A maré havia mudado. Agora Bradley estava lutando para bloquear. Clang! Taizan baixou sua espada. Bradley tentou bloquear. Você ativou o ataque contínuo. Clang! A espada vibrou intensamente. O tremor violento subiu pelo braço de Bradley. Ele mal conseguiu segurar a espada, mas a lacuna era muito grande. Taizan não perdeu a oportunidade. Ele balançou as 2 espadas para Bradley. Bradley bloqueou com uma mão, mas não conseguiu parar as 2 espadas. Calma. A espada de Taizan cortou o peito de Bradley. Olhando fixamente para suas roupas rasgadas, Bradley e Taizan ofegaram. Você criou a técnica de espada avançada, espada de habilidade. Não foi aprendido, nem adquirido, nem praticado. Foi uma técnica de espada que o próprio Taizan criou. Condição alcançada. Eile está satisfeito com o resultado. Uma notificação do sistema para encerrar o teste apareceu. Bradley riu. Isso está além da imaginação. Ele havia previsto uma mudança relacionada às habilidades. Ele até considerou a possibilidade de usar habilidades. Mas isso foi mais do que isso. Os efeitos das próprias habilidades mudaram. Isso é uma técnica de espada que interferia no próprio sistema do labirinto. Enquanto ponderava sobre isso, o corpo de Bradley de repente começou a desaparecer em partículas de luz. Ah, este é o fim? O corpo que recebeu foi temporariamente entregue por Eile para julgamento. Fazia sentido que estivesse sendo retirado agora que o julgamento havia terminado. Bradley observou sua mão desaparecer com uma expressão amarga. Que pena. Depois de tanto tempo, um período quase esquecido, ele conseguiu empunhar uma espada novamente. E agora estava terminando, o que era profundamente lamentável. Mas foi muito divertido. Agora você entende o que eu quis dizer, certo? Taizan assentiu. Na verdade,
Esta era uma realização que só poderia ser obtida através de sparring com alguém. Não poderia ser descoberto sozinho. Com estatísticas e conhecimentos tão elevados, nenhum monstro no 30º andar poderia contrariar sua esgrima. Naturalmente, foi difícil perceber suas fraquezas e limites, obrigando-o a continuar descendo. Foi apenas à beira da morte que Taizan pôde sentir os limites e soluções, que obteve através de um duelo com o fantasma usando a mesma esgrima. Obrigado. Agradeça a ele também. Foi ele quem fez isso acontecer. A forma física de Bradley já estava quase completamente desintegrada. Apenas a parte superior do corpo permaneceu. Ele sorriu. Também estou curioso. O que você aprendeu? Vamos ver juntos. Com essas palavras, Bradley desapareceu. As partículas de luz espalhadas no ar começaram a assumir a forma de um fantasma. Taizan observou calmamente essa transformação. O fantasma voltou para Taizan. Apesar de ter perdido sua forma física novamente depois de um tempo imensurável, ele parecia incrivelmente brilhante. Quer fosse uma atuação ou algo genuíno, Taizan sabia que estava sendo atencioso. Portanto, Taizan também começou a encerrar as coisas sem dizer nada. Ele propõe um contrato de apostolado para você. Eu não vou aceitar. Como sempre, Taizan recusou. Ele não parecia ter grandes esperanças e retirou-se prontamente. Nenhuma presença divina foi sentida no santuário. Como o fantasma dissera, ele era um deus indiferente. Ele até comentou que era incomum. Aquele deus indiferente reduziu sua área de interferência para me dar um corpo e fazer você criar uma nova esgrima. Isto é, uma ocorrência muito rara. Realmente, ele mostrou mais interesse em você do que em seus próprios apóstolos. Embora Taizan não conhecesse os detalhes, parecia que ele tinha grandes expectativas quanto ao seu potencial. Isso é bom. Ele deu-lhe 2 recompensas. Uma habilidade e um acessório. Habilidade especial de ativação constante. O portador da espada. Proficiência. 1%. Um nível reconhecido pelo Deus das Espadas. Ao lutar contra inimigos empunhando armas, discernar facilmente suas vulnerabilidades e fraquezas. Uma habilidade eficaz contra inimigos empunhando armas. Foi condicionalmente limitado, mas benéfico na identificação de fraquezas e vulnerabilidades. E o acessório era um pomo para ser preso ao cabo de uma espada. Pommel feito pelo seguidor de Eili. Poder de ataque mais 10. Um pomo feito com muito cuidado por um seguidor do Deus das Espadas. Eili ficou bastante satisfeito com o trabalho artesanal. Contém uma sugestão da energia de Eili. Ajuda a equilibrar a espada. Este efeito pode ser removido e transferido para outra arma a qualquer momento. Bom. O que ele mais gostou foi a liberdade de anexar e desconectar. Taizan imediatamente encaixou o punho na relíquia de Calverte. Essas descrições estão ficando mais longas. É uma sensação estranha para o proprietário anterior. No momento em que aprendeu, Taizan imediatamente sentiu o peso da espada mudar. Depois de balançar algumas vezes para verificar, ele sorriu satisfatoriamente. Está bom? Isso tornou o balanço mais fácil. Embora fosse uma pequena diferença, foi significativa para alguém que teve que brandir a espada milhares, até milhões de vezes. Então, está tudo terminado agora? Vamos verificar rapidamente. Estou morrendo de curiosidade. O fantasma incitou Taizan. Taizan abriu a janela do sistema que havia fechado. Você criou a esgrima avançada, espada de habilidade. Você criou uma técnica de espada. Você obteve o título, qualificação de mestre. A esgrima avançada, espada da cicatriz da tempestade, foi integrada à esgrima avançada, espada de habilidade. Você mesmo criou uma técnica de espada. Conquista desbloqueada. Força mais 50, agilidade mais 50, inteligência mais 50, saúde mais 200. Os números de conquistas foram bastante altos. 50 era um número comparável a limpar um determinado andar temático. Simplesmente por criar uma técnica de espada. Rapidamente. Abra. Rápido. Agora era hora de verificar a habilidade. O fantasma esperou com entusiasmo. Esgrima avançada. Espada de habilidade. Proficiência. 7%. Uma técnica de espada única criada por um aventureiro no labirinto. É baseado no sistema do labirinto. Foi criado com base em uma técnica de espada usada por um príncipe de um mundo destruído. Pode perfeitamente vincular várias habilidades com a esgrima. O fantasma riu incrédulo. Sério, o conteúdo da habilidade mudou? Está muito além do nível avançado. É uma habilidade que quase não deixa de ser de primeira linha? A técnica de arma Iraqi de primeira linha permitia ao proprietário infligir danos a qualquer parte do corpo, não apenas à arma. Foi uma técnica que interveio no próprio sistema do labirinto. A técnica de espada que Taizan criou não foi diferente. Transformar o conteúdo de uma habilidade que ninguém mais poderia tocar parecia ao fantasma que, com um pouco mais de desenvolvimento, poderia atingir um nível superior. Isso ficou evidente até mesmo pela mudança na proficiência. A proficiência de sua espada Stormscar era de 39%. Quando foi integrado à espada de habilidade, a proficiência transferida foi de apenas 7%. Isso significava que havia uma grande diferença entre as duas técnicas de espada. Podemos saber como o conteúdo da habilidade mudou? Olhando para isso agora, posso dizer. Ao examinar as habilidades,
Ele percebeu que algumas tinham conteúdo adicional. Ele estava curioso, mas havia algo mais para verificar primeiro. Título: Qualificação de um mestre. Uma pessoa que criou uma técnica de espada. Um reino onde se pode transmitir a técnica de espada criada aos discípulos. Apenas alguns entre os numerosos espadachins podem alcançar este reino. Se desejar, você pode passar sua técnica de espada para outras pessoas. Você também entendeu isso? Sim, modifiquei a espada Stormscar original para me servir. É um título muito bom. O aumento de proficiência parece superior a 40%? Isso é bastante vantajoso. Taizan descobriu que havia várias outras habilidades e títulos que aumentavam a proficiência em habilidades. Eles não sabiam como iriam influenciar um ao outro. Mas isso significava pelo menos um aumento adicional de 50%. E também teve a parte da passagem. Posso passar para Li Taion ou Kang Jun-hyeok? Ele planejou verificar na próxima vez que se encontrassem. Mas estou muito curioso sobre uma coisa. O fantasma falou com uma voz cheia de entusiasmo. O que ele queria não era difícil para Taizan adivinhar. Mas eu realmente não sei. Ao lutar contra o fantasma, ele não leu as descrições uma por uma. Depois de ter uma noção aproximada, ele confiou em seus instintos para continuar a batalha. Vamos experimentar para descobrir. Taizan se moveu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.